Oi, pessoal. Vamos iniciar a aula de hoje, dia 13 de novembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de matemática e uma de português. Em matemática, a gente ia continuar vendo sobre área e perímetro, e em português, a gente ia começar aí a leitura de um conto, né? O Baile do Caixeiro Viajante, e fazer umas atividades de compreensão. Vamos iniciar então pela atividade de português, lá naquele livro roxinho fininho lá, o Aprender Sempre, páginas 74 até 78. Então, aqui na página 74, já se inicia aí o texto do Caixeiro Viajante, que eu vou ler com vocês. Vocês podem estar acompanhando comigo aí no livro de vocês. Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade. Numa cidade pequena do interior, o baile é sempre um grande acontecimento. Melhor situação para namorar e para arranjar namorado não tem. O sábado é um dia muito propício para o nascimento de grandes amores. Pois foi num baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da terra. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Leôncio, sim, era esse o seu nome. Conheço bem sua incrível história de amor. Leôncio era caixeiro viajante da capital e vinha à cidade uma vez por mês prover de mercadorias às vendas do lugar. E voltava no mesmo dia, mas houve algum problema com sua condução e daquela vez ele teve que dormir na cidade. Cidade pequena, sem muitos atrativos, o que se poderia fazer à noite para distração? Era dia de baile na cidade, um sábado especial, e uma orquestra de fora tinha sido contratada. O moço do hotel, que servia o jantar, comentou: Seu Leôncio, este baile o senhor não pode perder. E não podia mesmo, mal sabia ele. Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile. Gostava de dançar. Sabia até dar uns bons passos, mas era tímido, relutava em tirar as moças. Passou boa parte do tempo de pé, apreciando, bebericando um vermute, só para ter o que fazer com as mãos. Por volta da meia-noite, sentiu que chegava o sono e pensou em se retirar. Foi quando viu Marina entrar no salão. Ficou sabendo depois que seu nome era Marina. Marina chegou só e, ao entrar, passou junto a Leôncio. Bem perto dele, ela parou e se virou para trás. Oh, deixei cair minha chave no chão. Ela falava consigo mesma, distraída que estava, mas para Leôncio, que tudo ouviu atentamente, suas palavras funcionaram como uma deixa. Ele se abaixou rapidamente, pegou a chave do chão e a estendeu à sua dona. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele falou: Pode agradecer com uma contradança, senhorita. Marina, meu nome é Marina. Sim, vamos dançar. Dançaram aquela contradança e mais outra e outras mais. Dançaram o resto da noite até o baile terminar. Parecia que os dois eram velhos parceiros de dança, tão leves e tão graciosos eram seus passos. Leôncio se sentia completamente elevado, como se o encontro com a bela dançarina fosse um presente enviado pelo céu. Presente que ele nem merecia, chegou a pensar. Agradeceu a providência ter permanecido na cidade. Já nem queria ir embora no dia seguinte. Em nenhum momento Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos ou conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ela fora ao baile só por ele, de que era com ele que queria dançar a noite toda. Não teria namorado? Noivo? Marido? Muitas paixões chegam enquanto se dança. Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela. Então a orquestra tocou a música de encerramento e o baile acabou. Já era alta madrugada. Leôncio insistiu em acompanhar a moça até sua casa. Ela aceitou a companhia. Era perto. Iriam a pé. Estava frio lá fora. Uma fina garoa molhava as calçadas. Na portaria do clube, Leôncio pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa da qual nunca se separava. Viajava a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais imprevisíveis. A capa era sempre o abrigo garantido. Leôncio ofereceu a capa à companheira para que se protegesse do mau tempo. Para você não se resfriar, faz frio. Ela aceitou, vestiu sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas. Caminhavam de mãos dadas como namorados. Falavam pouco, só o essencial.
Próxima à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro viajante: Despedimo-nos aqui, e explicou o porquê. Não fica bem você ir comigo até onde moro. Está bem, como quiser, ele consentiu. Começando a despir o sobretudo, ela disse, leve sua capa. Não, fique com ela, está frio, e completou. Depois você me devolve. Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã e do futuro todo. Ele propôs com o coração na mão. Amanhã, às 8 da noite, em frente à matriz? Ela sentiu e o beijou. A garoa fria tinha se transformado em densa neblina. Mal se vislumbrava a luz dos postes de iluminação. O silêncio reinava soberano. Um cão uivou ao longe. Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada. Com as mãos nos bolsos e o corpo retesado pela friagem, o caixeiro retornou ao hotel. O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas finalmente a noite chegou para Leôncio. Muito antes da hora marcada, lá estava ele em frente à igreja esperando por Marina. Só quando o relógio da matriz bateu 12 badaladas, Leôncio aceitou com tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. Tinha certeza de que ela gostara dele tanto quanto ele gostara dela. Alguma coisa grave teria acontecido, e ele ia descobrir. Era tarde e só restava ir dormir, mas na manhã seguinte mal se levantou. Já foi perguntando pela moça. Na rua, no Largo da Matriz, em todo lugar, interrogava sobre a moça e nada. Estranhamente, ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena, todo mundo se conhece, todos sabem da vida de todos, todos se controlam, vigiam-se uns aos outros. A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação, como se representasse um dever cívico. Uma cidade linda, uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com um desconhecido e ninguém sabe quem ela é? Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns e lojas que tinha como clientes, descrevia a moça, dizia seu nome e ninguém sabia dizer quem era a donzela. Aquela com quem dancei ontem a noite toda. Ninguém tinha visto. Desanimado, voltou para sua hospedagem. Então o velho se apresentou. Era o empregado do hotel, empregado que Leôncio nunca tinha visto, nem nessa nem em outras estadas da cidade. Era alto, magro e de uma palidez desconcertante. O velho empregado do hotel lhe disse: Moço, conheci uma tal de Marina igualzinha à sua. E completou, baixando a voz respeitosamente. Mas ela está morta, morreu há muito tempo. Ele disse que a moça pereceu num desastre de carro, quando estava fugindo para se casar com um caixeiro viajante, casamento que a família não queria de jeito nenhum. Leôncio ficou chocado com a história. Que absurdo! Imaginar que se tratava da mesma pessoa. Nem pensar, eu a tive nos meus braços a noite toda. Mas o velho funcionário insistiu. No túmulo dela tem a fotografia. Quer ver? Não pode ser, é um disparate, mas quero ver. O velho não se fez de rogado. Em poucos minutos, estavam os dois subindo a ladeira que levava ao afastado cemitério da cidade. Com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui? Chegaram ao portão do Campo Santo e o velho disse a Leôncio que entrasse sozinho. Não gostava de cemitérios, desculpou-se. Explicou como chegar ao túmulo da moça, despediu-se com uma reverência e foi embora. Não foi difícil para o caixeiro viajante encontrar a campa que seu acompanhante descreveu com precisão. A tardinha se fora, escurecia. A noite já caía sobre o cemitério. A neblina voltava a descer e esfriar um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente. Estava de pé diante da tumba, e o retrato da defunta que ali jazia era mesmo o dela. Aqui descansa em paz, Marina, filha querida. Era o que dizia a inscrição em letras de bronze, havia muito tempo enegrecidas, fixadas sobre o mármore gasto da lápide mortuária. O olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato. Não queria ver mais o rosto amado aprisionado na pedra pela morte. Triste e desdita a do viajante. Havia mais coisas para ver ali. Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero.
O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro. Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era bastante familiar. Sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha. Tinha as pernas bambas, o coração disparado. Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor. Estendida sobre a sepultura, à sua espera, repousava sua inseparável capa. Então assim termina esse conto, né? Na verdade aí, um conto de mistério, tá? Então vamos lá. Quem conta a história no texto? Se a gente voltar no texto, a gente vê que o Leôncio, ele não conta a história, então ele é um personagem principal, mas ele não é um narrador personagem. Aqui, no começo da história, a pessoa apresenta, tá? Então a gente tem aí um narrador que só observa e conta a história, tá? Então quem conta a história do texto? O narrador. Como sabemos quem está falando no texto? Frases que indicam antes ou depois da fala, tá? Então, antes fala, ela falou, ele falou, né? Como o autor iniciou o conto? Detalhando o local onde se passa a história, né? Ele fala da cidade, fala do baile, né? Então, mais detalhando aí o local. Onde se passa a história? Em que local? Se a gente voltar lá no comecinho do texto, né? Ele fala de uma cidade pequena do interior, ó. Numa cidade pequena do interior, o baile é sempre um grande acontecimento, tá? Então, uma cidade pequena do interior é onde se passa essa história, tá? Uma cidade pequena do interior. Quem participa da história? Leôncio, né? O caixeiro, caixeiro, viajante, a defunta, entre outros, né? A gente tem alguns outros personagens que são citados, o velho, né? O cara que atende ele no hotel, mas eles não são muito importantes, né? Quem participa mesmo da história é o caixeiro viajante e a defunta, né? E quem conta a história? Algum personagem que narra e participa da história ou alguém que não está dentro da história? Terceira pessoa, né? Terceira pessoa. Tem duas vezes a mesma pergunta, né? Quem conta a história do texto e quem conta a história de novo, né? O texto é contado em terceira pessoa, tá? É um narrador que só observa, ele não participa da história. A história tem um fato que causa um conflito, uma complicação, uma situação a ser resolvida? Sim. Quando... Bom, acho que a última pergunta vai perguntar isso. Sim, a gente tem um conflito, né? Um caso a ser resolvido. Então, se há um conflito, ele precisa ser resolvido. Temos na história a resolução do conflito que encaminha para o final, como terminou o conto. Então, aqui eu vou citar o conflito, né? O caixeiro tenta encontrar a mulher com quem dançou, tá? Esse é o conflito. Essa mulher, ela some, ele tenta encontrar ela. Como terminou o conto? O caixeiro descobre que a mulher que dançou com ele já faleceu e levou para seu túmulo a capa que ele lhe emprestou. Né? A prova final de que era ela mesma, a defunta, né, a morta que dançou com ele, é o fato de que ele emprestou a capa para ela, né? E ele foi encontrar essa capa em cima do túmulo dela, né? Então aí é o golpe final para a gente ter certeza de que, né, ela estava morta, né, a moça. Então aí, né, o baile do caixeiro. Só deixa eu pôr um i, né, que é caixeiro. Eu escrevi só caixeiro. Vamos lá. Aqui tem um i aqui, né, caixeiro. E aqui também i.
e aqui também. Pronto, agora tá certinho a escrita do caixeiro viajante, né? As respostas, tá? Então, a atividade aí, né? Da página 77. Aí tinha a página 78 também. Ó. Registre o que foi discutido sobre o texto no quadro abaixo. Como o autor inicia o texto, né? Aqui, então, basicamente, são essas discussões, tá? Que a gente vai recolocar aqui, ó. Como o autor inicia o texto, né? Aqui a gente colocou detalhando o local onde se passa a história, né? Então, a gente vai pôr essa resposta lá, né? Detalhando o local onde se passa a história. Quais são os personagens da história, né? O caixeiro, a defunta, tem o velho, né? Que ajuda ele, né? Entre outros personagens que aparecem esporadicamente, né? Qual é o narrador da história? O narrador é em terceira pessoa, tá? Ele só narra, ele não participa. Qual o conflito da história? O caixeiro não consegue encontrar a moça com quem dançou. Esse é o conflito da história. E como o conflito foi resolvido, ele descobriu que ela estava morta e encontrou sua capa no túmulo dela, né? Esse foi o conflito resolvido, tá? Então, e até aí na página 78, né? Aí a gente terminou aqui, então, a parte de português do Aprender Sempre, né? Com esse conto aí do caixeiro viajante, né? Então, a gente finalizou a parte de português. A de matemática a gente ainda não vai finalizar hoje. Então, vamos para matemática, páginas 17 e 18, né? Aqui, página 17. Mais um pouco aí de área e perímetro. Observe as ilustrações que Ana Maria realizou durante a aula. Então, a gente tem essas duas figuras e afirmações sobre elas, né? A gente, contando aqui a área, né, que seria contar os quadradinhos de dentro, nesse aqui tem 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Por que 5 e não 6? Porque este quadradinho é metade, tá vendo que tá cortado na metade? Aqui a gente tem outra metade. A gente junta os dois, a gente vai ter um quadrado só. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Mesma coisa aqui, ó. Eu juntei esse com esse, deu 1. Aqui esse com esse deu 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aqui eu tenho 5 quadradinhos de área e aqui eu tenho 20, tá? Se a gente for analisar, 20 é igual a 5 vezes 4. Então, essa figura é o quádruplo dessa, tá? É como se eu pegasse a área dessa figura e multiplicasse por 4. Então, esse é o quádruplo. Sendo assim, a resposta certa é a área da figura 2 é o quádruplo da área da figura 1. Então, xizinho aqui na letra D, tá? Aqui, na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Qual a diferença entre os perímetros em centímetros da figura 1 e 2? Então, o perímetro, a gente conta os quadradinhos de fora, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, o meu perímetro aí é 16. E da figura 2 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O perímetro é 8, tá? Então, o perímetro da figura 1, 8 centímetros. Opa, tá ao contrário, né? Da figura 1 é 16 centímetros e da figura 2 é 8 centímetros, tá? A diferença entre os dois é de 8 centímetros, por quê? 8 é metade de 16, tá? Se eu tirar 8 centímetros de 16, sobra 8. 8 mais 8 é 16, tá? Então, a diferença é de 8 centímetros no perímetro.
Qual a relação entre o perímetro da figura 1 e da figura 2? O perímetro da figura 2 é o dobro da figura 1, né? Da figura 1 é o dobro da figura 2. Eu fiquei considerando como se a maior fosse a 2. Da figura 1 é o dobro da figura 2, tá? Porque 16 é o dobro de 8, tá? Então, o perímetro da figura 1 é o dobro da figura 2. Qual a relação entre as áreas das figuras? Então, vamos lá. A área são os quadradinhos de dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área aqui é de 12 quadradinhos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 3 quadradinhos. Então, a área da figura 1 é 12 e da figura 2 é 3, tá? Então, a figura 1 tem 4 vezes o tamanho. Vou trocar aqui que eu também considerei errado, ó. A figura 1 tem 4 vezes o tamanho da figura 2. A figura 2 tem o tamanho 4 vezes menor que o da figura 1. Por quê? Se eu multiplicar 3 vezes 4, dá 12. Isso significa que a área da figura 1 é o quádruplo da área da figura 2, tá? Se eu multiplicar a figura 2 por 3, por 4, dá 12, tá? Então, a figura 1 tem 4 vezes o tamanho da área da figura 2. E a figura 2 tem o tamanho 4 vezes menor que o da área da figura 1, tá bom? Então, a atividade de matemática até aí era só a 4 e a 5, né? E assim a gente finaliza as atividades de hoje e dessa semana. Então, qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!